do que um simples instrumento nas tuas mãos, Pai. É o que eu desejo ser em nome de Jesus, mas que o Senhor fale ao coração do teu povo. Tem gente aqui ansiosa, tem gente aqui necessitada, tem gente que entrou aqui hoje preocupada, aflita. Meu Deus, e a tua palavra vem hoje para dar direção, conforto, para mostrar, meu Deus, que o Senhor ainda está no controle. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, fala comigo, Pai. Diga: eu preciso ouvir tua voz para acalmar meu coração, em nome de Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus com alegria. Pode sentar, povo de Deus, fiquem todos à vontade. Olha, eu creio que nessa noite Deus preparou para falar comigo, para falar contigo. Então presta atenção nessa mensagem, que essa mensagem de hoje, ela é um recado direto do coração de Deus para o seu coração, amém? Você crê nisso, sim ou não? Estou te falando pelo Espírito Santo, essa palavra de hoje é um recado de Deus para você. Hoje nós estamos num propósito, já eu vou explicar melhor para você. Eu tenho pedido a Deus para abençoar essa água. Deixa eu mostrar para você, está aqui, ó. Esse é o nosso terceiro culto de hoje, apesar de hoje ter chovido o dia todo. O povo de Deus esteve aqui às 9 da manhã, agora 2 da tarde também, e agora às 7:30 da noite. E eu pedi para que Deus abençoasse. E o que eu vou fazer com essa água? Aquilo que Jesus fez. Desde sexta-feira passada, Deus colocou esse propósito no nosso coração para fazer como Jesus fez quando Ele lavou os pés dos discípulos. É claro que eu não vou conseguir fazer exatamente como Jesus, colocar lá a bacia, né, para você tirar o seu sapato, assim, ou lavar os pés. Se eu pudesse, tivesse todo o tempo, assim eu faria. Mas para demorar menos, para ser mais rápido, eu vou fazer de maneira simbólica. É algo simbólico só. Pedir para os irmãos colocar aqui nesse borrifadorzinho, você vai vir aqui na frente, eu vou borrifar essa água nos seus pés, amém? Para que simbolize que seus pés estão sendo lavados. E Jesus falou assim para Pedro: Pedro, aquele que tem os seus pés lavados não precisa lavar o corpo, já está limpo, amém? Eu creio que essa bênção é para todo o teu corpo, tanto físico quanto espiritual. Em nome de Jesus, eu pedi para que fosse colocado nessa água fogo de Deus mesmo, para queimar o que não presta. Pastor, meu problema é no pé, você vai ficar curado. Mas eu brinquei assim, ó, se for no joelho, você também vai ser curado. Se for na cintura, também vai alcançar. Se for lá no fio do cabelo da cabeça, você também vai ser curado em nome de Jesus, amém? Tanto curado quanto liberto, nós estamos nos preparando toda sexta-feira para isso, para que todo mal seja desfeito em o nome de Jesus, amém? Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 4. É aqui que nós vamos começar. Essa mensagem Deus me deu pela manhã, enquanto nós fazíamos a nossa live das 6 horas da manhã. E está uma bênção, irmãos. Quem está acompanhando a live das 6 aí? Está bênção, tá ou não está? Se você não está, como é que eu faço para acompanhar, pastor? É simples, entra lá no Facebook e coloca lá Renan Daniel. Você vai me achar lá, aí você adiciona, ou se não, Facebook da nossa igreja, né? IIGD Mirandópolis, você acha lá, adiciona, todo dia 6 da manhã, é os primeiros raios de sol aí do dia, a gente começa o dia, nem amanheceu ainda, e nós já estamos ali na presença de Deus, amém? Você vai começar os primeiros minutos do dia na presença do Senhor, sempre com uma oração, com uma palavra, e está sendo edificante, está sendo uma bênção muito grande, em nome de Jesus. Então abra lá a sua Bíblia. Eu comecei falando hoje às 6 horas, né, na nossa live, e eu quero continuar aqui em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, o versículo é o 37, em nome de Jesus. Marcos 4, 37. Lá no Novo Testamento. Isso. Quem achou, diga amém. Se você não achou, está ali, ó, nas telas também, você pode acompanhar por ali em nome de Jesus. E diz assim, ó: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Eu vou direto aqui no assunto, direto no objetivo, só para você entender o que estava acontecendo aqui. Jesus certa vez chegou aos discípulos, já falamos bastante sobre isso aqui, mas sempre tem alguém que não ouviu ainda. A Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos, sendo já tarde, e diz assim, ó: passemos para o outro lado, vamos para outra margem. Os discípulos obedecem, eles entram no barco e eles começam a atravessar. Só que de repente, o que se levanta? O que a Bíblia fala? E levantou-se o quê?
grande temporal. Agora deixa eu falar que a revelação, a história você já conhece. Qual foi a revelação de Deus para nós hoje? Irmão, um temporal, ele não se forma de uma hora para outra. Dá para você perceber quando começa a se formar um temporal, sim ou não? O tempo muda, né? Hoje à tarde aconteceu mais ou menos isso, né? Começou a escurecer tudo, as nuvens vão ficando carregadas, a coisa vai ficando pesada, o vento começa a aumentar, e as ondas começam a aumentar, e vai indo, vai indo, vai indo. Não é de uma hora para outra. E o que eu quero mostrar para você? Que esse temporal também não começou do nada, e ele foi crescendo, e ele foi aumentando, e ele foi ficando maior. Até que ele chegou nesse ponto aqui, eu estava dizendo nos outros cultos que é um ponto crítico já. Quando chega aqui, já está num ponto assim que não dá mais. É um ponto crítico, porque olha o que estava acontecendo já. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia do quê? De água. Já se enchia de água. Ou seja, já estava numa situação em que o barco já começava o quê? A afundar. Afundar. E deixa eu te explicar algo. Tem certos momentos que Deus permite que certas tempestades se estendam um pouco mais na nossa vida. E eu vou falar até mais para você. Às vezes Deus permite que a tempestade se estenda e possa até chegar num ponto crítico. Isso não significa, meu irmão, que Ele não se importa com você. Porque pense comigo, Jesus não poderia ter repreendido essa tempestade lá no comecinho dela, sim ou não? Sim. Você vai ver, nós vamos ler daqui a pouco, ele se levanta e repreende aquela tempestade. Mas Jesus só acalma a tempestade quando já chegou num ponto o quê? Crítico. Jesus permitiu que aquela tempestade crescesse. Mas o mesmo poder que ele tinha, que ele teve, melhor dizendo, para repreender a tempestade, quando o barco já estava quase afundando, ele tinha também para repreender a tempestade quando ela estava começando a se formar. Mas por que Jesus não fez? Por que tem coisa que Jesus deixa chegar num ponto tão difícil, pastor? Por que tem tempestade na nossa vida que Deus permite que chegue numa situação tão grave? Por que Deus não resolve lá no começo? Essa resposta eu não tenho para te dar. Mas eu digo para você uma coisa, algum propósito Ele tem. Nada que Jesus faz é sem propósito. E segunda coisa e a mais importante, ainda que Jesus permita que a tempestade cresça, ainda que Jesus permita que essa tempestade se estenda por um tempo na sua vida, ainda que Jesus permita que essa tempestade chegue a um ponto crítico, que o barco já está até enchendo de água e está começando a afundar, não se esqueça que Ele ainda está no controle. Diga glória a Deus. Não saiu do controle dele. Ele está permitindo que chegue aquele momento. Ele podia ter resolvido lá no começo, irmão, quando a situação estava bem mais fácil, só que para Ele não faz diferença o mais fácil ou o mais difícil, mas faz muita diferença para quem? Para nós. Eu falo assim, para Jesus te dar a solução, não é nada, é só Ele fazer assim, Ele resolve, Ele acalma a tempestade, não acalma, sim ou não? Mas às vezes Jesus não quer dar só a solução, às vezes Jesus também quer dar uma lição, e a lição muitas vezes não vai ser dada se logo no início Ele já te der a solução. A verdade é que a maioria de nós, a gente não quer saber da lição, a gente só quer saber do quê? Da solução. Jesus, o mais rápido possível, não deixa nem formar a tempestade. Quando comecei a ver a situação piorando, eu já orei e já quero que Jesus já resolva. Mas às vezes Ele não vai resolver naquela hora. Ele vai permitir que a tempestade se estenda, dure um pouco mais. E às vezes a gente chega até a pensar como os discípulos pensaram, quer ver? Olha o 38. E ele estava na popa, dormindo sobre o quê? Uma almofada. Jesus estava lá bem tranquilo. Só que para os discípulos pareceu uma coisa que não era tranquilidade, não era paz que Jesus tinha. Para eles, o que Jesus tinha era isso aqui, ó. Mestre, não te importa que o quê? Que pereçamos. Que Jesus tinha para os discípulos parecia indiferença. É como se Jesus não se importasse. E às vezes a gente chega até a pensar, pastor, eu estou orando desde quando eu vi a tempestade querendo começar, eu já estou orando.
Por que que até agora Deus, eu estou orando desde lá do começo, e até agora Deus ainda não resolveu? Deus está permitindo essa tempestade durar tanto. Será que Deus não se importa? Tem hora que vem esse pensamento. Às vezes pode ter vindo para você, Deus não está me ouvindo. Deus não se importa comigo, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Deus está deixando o problema crescer, Deus está permitindo o problema se aumentar. Irmão, nunca se esqueça que Ele sempre está no controle. Às vezes parece que Jesus não está se importando, mas não é isso. Na verdade, quem deixou de se importar primeiro fomos nós. Eu lembro que quando eu preguei isso aqui, eu falei o seguinte, olha lá, ó, e Ele estava onde? Lê comigo ali, Ele estava na popa. Se você pegar o barco, talvez alguém conheça até mais do que eu aqui, você sabe que a popa é qual parte do barco? É a parte da frente ou é a parte de trás? De trás. A proa fica na frente, a popa do barco fica atrás. Irmão, Jesus nunca poderia ter sido deixado lá no fundo do barco. E às vezes Deus permite a tempestade se estender um pouquinho mais, para que a gente possa se lembrar de que a gente deixou Ele para onde? Para trás, lá no fundo da nossa vida. Às vezes a gente começa a tomar as decisões sozinhos, a gente acha que consegue resolver o problema. Eu até falei, né? Provavelmente ali, Pedro era pescador, conhecia de barco, outros discípulos também eram, e às vezes eles, por ter uma certa experiência, começaram a fazer a coisa e deixar Jesus aonde? Na popa do barco, lá atrás. Jesus adormeceu. Eu falei um tempo atrás sobre isso, dizendo, às vezes Jesus fica adormecido na nossa vida, até que vem o quê? A tempestade. E você começa a ver ela se formar. Bom, Jesus vai agir. Eu não preciso nem falar, Ele está vendo. Claro que Ele está vendo. Então Ele vai fazer, eu não preciso nem falar. Precisa sim. Ah, mas não é possível. Será que eu vou ter que despertar Jesus? Ele não está percebendo? Ele está percebendo. Mas Ele vai esperar você clamar. E às vezes Ele permite que a tempestade se estenda até que ela chegue a um ponto crítico. Talvez você chegou num ponto crítico do seu casamento. Talvez você chegou num ponto crítico na sua vida financeira. Talvez você chegou num ponto crítico na sua vida emocional, espiritual. Você está num ponto crítico. O barco está enchendo de água, parece que vai afundar. Pastor, Jesus não se importa sim, meu irmão. Nunca se esqueça, Ele ainda está no controle. Diga a glória a Deus. Ainda que Ele não tenha resolvido o problema lá no início, ainda que Ele permitiu a tempestade se estender um pouco mais, Ele ainda está no controle. Pode ter certeza disso. Mas por que Jesus deixa chegar numa situação tão apertada para então intervir, pastor? Eu não sei dizer para você, mas algum propósito Ele tem. Quer ver um exemplo parecido com esse? Eu quero mostrar para você rapidinho. Está lá em João capítulo 11. Vamos lá? Você está em Marcos, você vai passar por Lucas, aí vem João. Capítulo 11, o versículo é o 4. Evangelho de João, capítulo 11, verso 4. Pastor, então Jesus gosta de judiar. Ele deixa. A hora que está naquele ponto que não dá para aguentar mais, aí Ele vem socorrer? Não, Ele não gosta de judiar. Ele gosta de dar lição, de ensinar. Diga glória a Deus. Deus gosta, meu irmão. E às vezes, se Ele já te der a solução de imediato, você não vai aprender. Você não vai ser corrigido, você não vai mudar. Amém, Jesus? Eu estava ouvindo hoje, agora há pouco, né, antes de vir para cá, a gente foi para cá se preparar para o culto da noite. Eu estava ouvindo o pastor Jaime, ele estava falando sobre isso. Ele disse que Deus corrige aquele que Ele ama. Corrige ou não corrige? E muitas vezes, como que é a correção de Deus? Às vezes Ele não responde. Às vezes Ele fica ali em silêncio. Para que a gente possa se examinar e ver onde é que eu estou errando. O que é que eu estou fazendo de errado? Tanto é que quando eles entram em desespero, eles chamam Jesus. Jesus se levanta e repreende a tempestade. Repreende lá o vento se aquieta, o mar se acalma e vem uma grande o quê? Bonança. Peraí, mas o Jesus que teve poder para repreender a tempestade, quando o barco já estava quase para afundar, por que não resolveu lá no começo? É o que eu digo para você.
Essa resposta eu não tenho para você. Mas algum propósito ele tinha. Algo ali Jesus estava ensinando. É o que eu disse, Jesus pode facilmente te dar a solução. Mas às vezes você não está precisando só da solução, você está precisando de uma lição. Amém, Jesus? Se Jesus te der a solução já de imediato, meu irmão, começou a formar tempestade. Jesus já vem e resolve. Talvez você não aprenderia nada, talvez você não corrigiria nada na sua vida, talvez você não mudaria nada do que precisa ser mudado. Eu sempre falo aqui, já dei várias vezes esse exemplo, que, por exemplo, Deus podia ter livrado Daniel da cova dos leões. Podia ou não podia? Para que ele nem precisasse passar por ela. Mas Jesus não livrou não, Deus não livrou não. O Daniel teve que passar pela cova, sim ou não? Lá no ponto crítico, dentro da cova, aí Deus foi lá e segurou a boca do leão. Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Mas Deus livrou eles? Não, Deus permitiu eles entrarem lá dentro. E no meio do fogo, lá no ponto crítico, aí Jesus vem e apaga o poder do fogo. Mas permitiu que eles entrassem. Irmão, algum propósito Deus tinha. Ali em Daniel, Deus deu uma lição no rei. Deus deu uma lição naqueles que jogaram Daniel na cova dos leões. Ali na fornalha, Deus também deu uma lição no rei Nabucodonosor. Dali em diante Deus foi exaltado, dali em diante Deus foi glorificado. Se Deus fizesse de alguma forma para que eles nem entrassem no fogo, seria um milagre maior ou menor? Muito menor. É muito mais fácil Deus nem deixar que eles entrem no fogo do que livrá-los aonde? Dentro do fogo. Então Deus sempre tem um propósito. Por isso que às vezes, eu repito, Deus permite que uma tempestade se estenda e até que ela chegue numa situação bem difícil. Deus permite, pastor? Sim. Às vezes, por permissão de Deus, algo chega num ponto crítico. Mas não é porque Ele não se importa. Essa é a resposta dele para você hoje. Não é porque Ele não se importa contigo e não é porque Ele não te ama. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz aqui. Marcos 11:4. Diz assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para o quê? Para a morte, mas para o quê, igreja? Glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deixa eu explicar para você de novo, que eu estou indo direto no ponto aqui, né? Mas está falando aqui de quem, pastor? Está falando de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, mais do que amigo, Jesus amava Lázaro. E amava a família de Lázaro, amava Marta e Maria, eram duas irmãs, eram três irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. E olha o que acontece, as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus: Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente, está enfermo. E a Bíblia diz que Jesus o amava. Jesus já começa dizendo, para mostrar que ele está no controle, Jesus já diz assim, ó, esta enfermidade não é para quê? Não é para, é isso mesmo que está escrito? Não é para a morte, amém? Vamos continuar, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a quem? E a Lázaro. E porque Jesus amava Lázaro, olha o que Jesus vai fazer. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, largou tudo, deixou tudo imediatamente o que estava fazendo e correu lá para orar pelo Lázaro. Foi isso? Não. Jesus amava Lázaro, mas ouvindo que ele estava enfermo, o que Jesus fez? Ficou ainda 2 dias no lugar onde ele, sem fazer nada. Que amor é esse, hein? Por isso eu digo para você, às vezes Deus vai permitir que uma situação se estenda. Não é porque Ele não te ama. Jesus amava Lázaro, sim ou não? Jesus te ama também, mas às vezes Ele não vai vir te socorrer naquela hora que você pedir. Ai, pastor, misericórdia, sim. Eu tenho que te falar isso. Jesus também te ama, Ele se importa sim. Mas às vezes Ele não vai vir na hora que você clamar, no primeiro dia que você pedir. Ele não vai vir no começo da tempestade. Às vezes Ele vai permitir aquela tempestade se estender um pouco mais. Às vezes Ele vai demorar um pouco mais para vir te socorrer. Mas por que, pastor? Algum propósito Ele tem, meu irmão. Mas você pode ver aqui com todas as letras que não é porque Ele te ama. Aliás, que não é porque Ele não te ama. Porque Ele amava Lázaro. Amava ou não amava? Amava.
Ah, mas pastor, se eu amo uma pessoa, se é meu filho, não, está doente, eu largo tudo, pastor, aonde eu tiver serviço e o que for, e corro para lá na hora. Pois é, Jesus podendo fazer isso, não fez. Por quê, pastor? O amor muitas vezes não é mostrado te dando a solução, muitas vezes o amor de Jesus ele vai te mostrar te dando a lição. Quem está entendendo, diga amém. Ele podia ter ido na hora, mas ele esperou. Continua, quer ver? Fala assim, ó. Vamos pular, para a gente resumir. Vamos direto lá para o versículo. Deixa eu tentar resumir aqui, para a gente não tomar muito tempo. Acho que já pode ir direto para o versículo 11. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É o 11. Vamos direto para o 11, então. Vamos lá. Diz assim, ó. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou fazer o quê? Despertá-lo do sono. Jesus começa a falar. E os discípulos, sem entender nada, achou que Jesus estava falando que o Lázaro estava o quê? Dormindo. Olha o versículo seguinte. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará o quê? Quer dizer, se ele está dormindo, ele está bem, então deve ter recuperado da doença, né? Está descansando agora. Olha o versículo 13. Mas Jesus dizia isso do quê? Na sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Os discípulos não tinham entendido. Aí Jesus vai falar claramente, escrachado agora. Ó. Então Jesus disse claramente o quê? Lázaro está o quê? Opa, peraí. Lázaro está morto. Volta lá no versículo 4. É isso? Lê você de novo. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para o quê? A enfermidade não era para a morte. E lá na frente o Lázaro está morto. Será que Jesus mentiu? Jesus mente, meu irmão. Irmão, nada que Jesus deixou escrito aqui é mentira. Isso aqui é muito profundo que eu vou te falar, porque quando eu li isso aqui, eu parei, eu nunca tinha prestado atenção dessa maneira. Às vezes, presta atenção que eu vou te dizer isso aqui, que é um recado de Deus para você. Ainda que aconteça na sua vida, aquilo que Jesus falou que não ia acontecer, mas está acontecendo, calma. Ele ainda está no controle. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que nunca se viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, sim ou não? E às vezes você vê um justo, meu irmão, passando dificuldade. Às vezes você vê acontecendo o que Deus disse que não ia acontecer. Ué, mas peraí, então Jesus mentiu? Então a palavra está errada? Às vezes você está vendo acontecer na sua vida uma coisa que a Bíblia diz que não ia acontecer. Nem por isso, meu irmão, se desespere, porque Deus ainda está no controle. Não, Deus tinha dito que o que Deus uniu, o homem não separa. E olha agora, aconteceu. Eu me divorciei, eu acabei me separando, mesmo sendo fiel, mesmo estando na obediência. Meu irmão, se você está na obediência a Deus, ainda que pareça que está acontecendo o que Ele falou que não ia acontecer, fica firme, porque Ele está no controle. Amém? Lázaro morreu. Agora não adianta mais, agora não resolve mais. Irmão, Deus ele não chega atrasado. Às vezes Ele permite que a situação chegue num ponto crítico e até que chegue numa situação que parece que não tem volta. Mas pode ter certeza que Ele ainda está no controle. Ele demorou, aí agora quando Ele vai, Ele diz assim, não, o Lázaro já está o quê? Morto. Olha lá, versículo 14. Então disse Jesus claramente, Lázaro está morto. Vamos continuar aqui? Deixa eu tentar resumir, vou pular mais um pouquinho, vamos direto lá para o versículo 17. Pronto, acho que o 17 já dá para você entender. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia quantos dias? 4 dias que estava onde? Na sepultura. 4 dias depois, Jesus chegou atrasado. Não, Jesus não chega atrasado. Ele só permite que a situação se estenda um pouco mais, mas Ele está no controle. Eu estou batendo essa tecla hoje.
Continua, versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 19. E muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saíram ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria? Ah, Jesus, o Senhor tinha que ter vindo antes. Desde lá do começo da enfermidade dele, eu avisei o Senhor. Eu mandei falar. E às vezes o que a gente pensa, ele não se importa. E se ele se importasse, ele tinha vindo no primeiro dia. Não, meu irmão, ele se importa sim, ele te ama. Pastor, mas eu estou orando lá do começo. Agora a situação se tornou crítica, chegou num ponto muito difícil. Agora que Jesus vem, pois é agora que o nome dele vai ser glorificado. Diga graças a Deus. Fique em paz. Irmão, às vezes parece que Deus não está te ouvindo. Estou pregando isso para você que está orando já faz tempo por algo e parece que a situação está piorando. E agora chegou na situação crítica. Deus ainda está no controle. Ele não vai chegar atrasado. Ele não quer só te dar a solução. Se fosse para te dar a solução, Ele te daria lá no primeiro dia, lá no primeiro aviso, lá na primeira oração. Mas às vezes Ele vai demorar um pouco para chegar. Porque além da solução, Ele está te dando a lição. Ele está te ensinando, diga glória a Deus. Deus está trabalhando contigo, Deus trabalhando comigo. E muitas vezes Deus valoriza mais a lição que você vai tirar disso aí do que a solução. Porque para Ele a solução é fácil. Amém, Jesus? Mas você precisa mudar, e eu preciso mudar. E essa mudança, essa correção, essa lição só vem com um tempo de espera. E às vezes Deus vai permitir que a tempestade se prolongue um pouco mais. Volta aqui, diz no versículo 22, ela diz para Jesus: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Olha o 23, ele diz assim para ela, e disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. 24, ela fala: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, eu sei, quando tiver lá o último dia ele vai ressuscitar. Jesus está falando aqui, não, eu sou a ressurreição e o quê? E a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diga glória a Deus. Meu irmão, ainda que a situação tenha chegado nesse ponto, Jesus pode reverter. Jesus pode trazer vida de novo. Mas já morreu, pastor, agora já foi. Eu sempre conto o testemunho de uma senhora que ela foi casada, o marido dela era uma bênção, era até obreiro na igreja. Depois esse rapaz, meu irmão, virou a cabeça, desviou, saiu da obra, foi para o mundo. E ela ficou orando, buscando, clamando a Deus por ele, e nada. E o rapaz não voltava não, foi ficando cada vez pior. Aí voltou a beber, aí voltou até as práticas antigas, tudo. E ela orando. Um dia eu encontro com essa irmã no corredor da igreja, ela desesperada, chorando com papel na mão. Ai, pastor, eu tinha esperança. Enquanto ainda não tinha o divórcio, eu tinha esperança, mas está aqui, pastor. Agora ele assinou, acabou, agora não tem mais jeito. Eu falei: irmão, mas o que é esse papel aí para Jesus? Eu falei: mudou para a senhora, mas para Jesus não mudou? Ah, pastor, já separou, acabou, estou vindo de lá, não tem mais o que fazer. Eu falei: creia, se você crer. Aí eu citei essa palavra para ela. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Deus pode mudar a situação. Para resumir, ela continuou buscando por ele. Irmão, aconteceu tudo o que aconteceu, ele foi para onde foi e tal. Daqui a pouco esse rapaz começou a voltar para a igreja, começou a buscar Deus de novo, começou a chegar perto de Deus de novo, começou a se firmar de novo, foi deixando as coisas do mundo, se reconciliou com Jesus. Os dois começaram a conversar de novo, e foi indo. Aí um dia ela me manda lá a mensagem: pastor, estamos aqui no cartório, vamos casar de novo. Diga glória a Deus. Ué, Deus não pode fazer? Irmão, ainda que esteja morto, viverá. Diga glória a Deus. Não sei, às vezes Deus permitiu chegar numa situação crítica na sua vida, mas meu irmão, Ele não te desamparou não, Ele não te deixou não. Vamos terminar? Vamos lá para Daniel, capítulo 10, verso 12, aqui é tremendo, quer ver? Daniel 10, 12, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Daniel 10, 12. Ah, Jesus, mas por que o Senhor não fez lá no começo, quando era mais fácil? Oh, Jesus, por que o Senhor não fez lá no início, lá quando eu pedi para o Senhor, bem no comecinho?
Às vezes não. Às vezes Deus tem um propósito ali, que eu não sei te responder qual é, mas você vai entender. Diga glória a Deus. Daniel 10:12. Daniel 10:12. Mas uma coisa eu posso te dizer, Deus se importa. Não significa, meu irmão, que Ele não está te ouvindo, Ele está te ouvindo sim. Diga glória a Deus. Os discípulos chegaram até a pensar que Ele não se importava, eu já cheguei a pensar. Eu, como ser humano, falo para você, certas orações que se prolongaram na minha vida, certas tempestades que Jesus deixou um tempo, e parecia que Deus não se importava. Deus, mas eu estou orando. E tem hora que você se examina, você fala, Jesus, o que eu estou fazendo de errado? Tem algum erro ali? Às vezes não, irmão, é que às vezes Deus quer fazer uma obra o quê? Maior. A glória dele vai ser maior. Às vezes Deus está trabalhando em nós, às vezes Deus está mudando alguma coisa, às vezes Deus está nos preparando. E não é porque Ele não se importa. Ele amava Lázaro, sim ou não? Mas Ele não foi na hora que Lázaro pediu. Ele segurou. Ele esperou mais 2 dias e foi chegar depois de 4 dias. E ele chegou atrasado? Não, ele chegou na hora certa. Diga glória a Deus. Olha o que diz Daniel 10:12. Então me disse, não temas, Daniel. Esse é o anjo do Senhor falando com Daniel, né? Por quê? Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, e o que mais? A humilhar. Eu falei a semana passada, retrasada, nós falamos muito sobre se humilhar diante de Deus, né? Ser humilde diante do Senhor, isso traz resposta de Deus. Olha o que o anjo diz, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa do quê? Das tuas palavras. Então vamos lá, olha para o pastor. O anjo aqui, eu vou resumir para você, ele vai contar para Daniel que teve uma batalha no mundo espiritual. Esse anjo ele veio trazer a resposta desde o primeiro dia. Deus ouviu no primeiro dia. Só que ele vai dizer, Daniel, teve um demônio, príncipe da Pérsia, se colocou no caminho, e ali eu fiquei batalhando com ele, até que Deus mandou um anjo mais forte. Mandou Miguel, e aí eu consegui chegar com a resposta. Isso tudo demorou, sabe quanto tempo? Quem lembra? 21 dias, 3 semanas. Agora, olha aqui para mim. Deus ouviu Daniel desde qual dia? Por que Deus, desde o primeiro dia, Deus já não podia ter mandado já logo o anjo forte? Sim ou não? Para já resolver o problema logo? Para já passar direto em cima daquele capeta? Sim ou não? Mas Deus não quis. Ele podia, mas não quis. Pastor, por quê? Porque, meu irmão, Deus permitiu que houvesse aquela batalha espiritual. E Deus permitiu que aquela batalha durasse o tempo que ela precisava. E durante todo aquele tempo, Daniel fez o quê? Ele orou e jejuou. E às vezes onde eu digo para você, irmão, Deus ouviu no primeiro dia. Estou falando para você, Deus te ouviu desde o primeiro dia. Quando você viu lá, a tempestade estava se formando, aquela primeira oração Deus escutou. Mas por que Deus está deixando chegar nesse ponto, pastor? Que você precisa orar mais. Que você precisa jejuar mais. Que você precisa chegar mais perto de Deus. Diga glória a Deus. Ele podia ter respondido já no primeiro dia. Podia ter mandado o anjo mais forte já, que ele ia chegar no primeiro dia. Ninguém ia segurar ele não. Mas Deus foi dando, irmão, as medidas. Deus permitiu o anjo ir. Deus sabia que haveria um atraso, mas tudo com a permissão de quem? Dele. Até que Deus viu que o tempo já era oportuno, que era a hora certa, Deus mandou o anjo mais forte. E a resposta chegou depois de 21 dias. Então, às vezes vai demorar. A tempestade vai se estender um pouco mais. Jesus vai ficar um pouco mais aonde ele está. O anjo vai ter que batalhar um pouco mais, porque alguma lição Deus está nos dando. Eu disse, eu não sei qual é o propósito, mas algum propósito tem. Mas eu sei que Deus ainda está no controle, Ele está. Se você me perguntar por que está demorando, eu não sei te dizer. Mas eu tenho certeza que Deus já te ouviu. Desde o primeiro dia.
Deus ouviu a tua oração, meu irmão. O que eu tenho que fazer, pastor? Você está na obediência? Continue na obediência. Continue. Vai demorar? Vai. Mas vai vir. Diga glória a Deus. Vai vir. Os discípulos estavam atravessando aquele mar porque Jesus mandou. Não foi Jesus que mandou? Sim. Jesus que disse, vamos passar por outra margem. Então eles estavam na obediência a Deus. Estavam fazendo o que Jesus tinha mandado. Irmão, pode ter certeza. Se demorar, espera. Não é o que a Bíblia diz? Se tardar, espera. Por quê? Virá e não tardará. Fala para o irmão do seu lado, fala, Deus está no controle. Por que está demorando tanto, pastor? Por que Deus está deixando chegar num aperto desse, numa situação tão difícil? Meu irmão, pode ter certeza, algo de propósito Ele tem na sua vida. Em nome de Jesus. Mas Ele não perdeu o controle. Você pode ficar em paz. E no momento certo vai chegar. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus então, que Ele merece. Mas bem forte mesmo, que é para Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?